Shalom, shalom, Tzoharai Tovim a todos. Que Allah abençoe grandemente o povo de Israel, os amigos de Israel, aqueles que estão retornando à Oliveira para fazer parte desse último povo dos últimos tempos, restando 1000 anos, praticamente quase, para que nós possamos entrar no Olam Rabá, né? O dia de descanso, o milênio. E os 7 braços da Menorá estão se findando. Parece que foi ontem, né? A criação de Adão e Rava, passando pela entrega da Torá no ano 2000, no ano 4000 Mashiach vindo, e agora quase no ano 6000 nós estamos esperando o Atid Lavor, que é o milênio, e a restauração da mente das ovelhas perdidas da casa de Israel para retornarem para a oliveira. Então, nesse período, vai haver também um grande despertar das ovelhas perdidas, mas também vai haver um grande levante de mistura, para que a gente possa perder o foco, sair do propósito da vontade do Criador. Nós, israelitas nazarenos, estamos nesse caminho, estamos sendo instruídos a cada período, a cada geração, e estamos restaurando tudo o que foi modificado. Então, muitas vezes, nós não temos culpa, ou você não tem culpa, por estar seguindo doutrinas que foram criadas há 2000, 2500 anos, até 3000 anos atrás. Doutrinas que perduraram séculos, gerações e se tornaram costumes fossilizados. Eu nunca me esqueço que eu fui missionário lá na Paraíba, e aí tem um lugar lá, um suposto lugar que tinha pegadas de dinossauro. Aí nós fomos lá ver, um lugar meio abandonado, né? Diz que muitas pessoas vão lá, mas tudo abandonado, e tinha as pegadas assim num lugar lá feito como se fosse um pé de um dinossauro, né? E incrível que as pessoas acreditam, né, que isso ocorreu. Isso se torna um costume fossilizado. Depois que a Igreja Católica tomou conta, depois que o judaísmo rabínico de Akiva entrou, praticamente os nazarenos, os netzarim, os notzirim ou natzarim, foram perseguidos de tal maneira que tudo foi escondido deles. Eles não tinham voz ativa mais. Não tinha mídia social, não tinha nada disso. Eles tinham cartas e livros e pegavam as cartas dos nossos irmãos nazarenos e eles queimavam essas cartas. Os judeus e os gregos romanos distorciam os escritos, que já foi distorcido pelo pai da igreja, Inácio, dos pais da igreja cristã, né, que eles suplantaram os nazarenos. Então é um suplantar em cima do outro, é uma mudança em cima da outra. Então, se para você é difícil compreender isso, eu até compreendo, porque você já aprendeu tanta coisa dentro da sua vida religiosa, que quando você se depara com as próprias palavras de Yahushua, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, quer dizer, não existe um espaço de tempo que ele dorme, ele está esperando o grande dia de retornar à terra para que nós possamos herdar junto com os que estão aqui na grande tribulação um corpo novo, porque esse espírito que volta para Yahweh, ele não fica hibernando, não fica como é que estava no estudo, congelado, né? Tem pessoas tentando congelar as pessoas para acordarem daqui 200, 300, 400 anos. E a Yahushua diz que quem crê nele tem a vida eterna. Então hoje eu vou fazer a terceira parte desse estudo, que é um estudo de um entendimento israelita. Concordo que é de difícil compreensão. Concordo que em 3 partes você vai ter somente uma ideia, mas para você se aprofundar, você vai ter que ter totalmente uma mente israelita, estudando Torá, vivendo as escrituras, buscando o Ruach de Yahweh, para que você possa encaixar as coisas que você está aprendendo. Então não adianta você querer estudar sobre morte, sobre calendário, estudar sobre fim dos tempos, se você não conhece nem quem você é.
né? Você não sabe nem para quem que Yahushua veio. Yahushua só veio para a ovelha perdida da casa de Israel. Aí você aprendeu que você é a casa de Israel estando na igreja. Seguindo doutrina da Trindade, domingo, imortalidade, como é que fala? Contra a imortalidade da alma, que é um sistema cristão de arrebatamento e de sono, crendo num falso batismo com o Espírito Santo, crendo no Messias romano, crendo na anomia, que é anti-Torá, em festas pagãs. Poxa, tá tudo errado ali, você acha que você está aprendendo, tem alguma coisa certa aí dentro? Você tem que bater com a Torá. Né? Você tem que bater com a Torá. Aí as pessoas falam para mim assim, Cef, eu tenho que jogar tudo no lixo? Eu falei, não, você tem que analisar. Analisa tudo, né? Porque o que as pessoas estão acostumadas é que alguém dê a última palavra. E isso é um perigo. Nem eu dou a última palavra. Eu instruo e mostro o norte, sabe? E você vai por esse caminho. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas fazem assim. Eles têm um guru espiritual, seja lá o que for, seja lá nazareno, ou cristão, ou rabino, ou mestre, ou seja lá o que for, pastor, bispo. E aí a pessoa pergunta para ele, para que aquela pessoa dê a resposta. Só que aquela pessoa dá uma resposta pelo livrinho de catecismo oficial dela. Ela não cita as diversas entendimentos que teve ao longo das eras cristãs, que foi mudado muita coisa. Então hoje nós cremos assim. O que o nazareno faz? Olha, esse assunto passou por isso, 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 por isso e por isso. E hoje nós estamos tentando resgatar, passando lá pela Torá, voltando para ver se tem alguma coisa que presta nesse período que a gente teve dentro de um sistema religioso. Se não prestar, a gente tira. Entendeu? Então eu não vou te dar a última palavra. Não me pergunte o que eu acho. Vá na Torá, estude, faça um ciclo de Torá de 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. No 7º ano você tem um ciclo de Torá completo. E aí você vai ter uma mente mais israelita e você vai falar assim, puxa vida, como eu era uma criança, como eu era uma pessoa que não era instruída corretamente, como eu pensava errado, como eu e a Rousseff também, muitas vezes com o começo da caminhada, a gente foi acertando uma coisa ali, acertando outra coisa ali, mas sempre focado na Torá, sem sair para a direita e para a esquerda, porque a gente teve que passar por cima. Judaísmo rabínico, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, messingélicos, e tentar descobrir, passar por cima de tudo isso para chegar lá nos Netzarim dos apóstolos. Que os materiais dele hoje, a única coisa que nós temos de resquício são o livro de Atos, o livro As Cartas de Shaul e alguns documentos históricos do século I ao século VI. Né? Apesar que diz que até o século IX existia nazarenos. Só que como não era uma coisa, não era um grupo que tinha visão, que era um grupo, como é que se diz, que estava na mídia, entre aspas, eles viviam, de certa forma, preservando algo que eles trouxeram para não perder, né, de anos e séculos atrás. Então, essa terceira parte, acredito que seja a última, eu vou mostrar para vocês a conclusão desse estudo, que ninguém dorme, que ninguém é arrebatado, que ninguém, como o judaísmo rabínico, morre e fica na cova esperando só a ressurreição, porque eles tiraram Yahushua como a salvação. Eles não usam o ensino de Yahushua que nós estaríamos com ele, porque ele não quer que você conheça o Mashiach. Então eles criaram a cova. A igreja católica criou o purgatório e criou um céu que eu não sei nem como que eles explicam isso direito. E também tem a igreja evangélica que tem o sono da alma, e tem uns que falam que não tem condenação nenhuma, tem outros que dizem que nós vamos morar só no céu e que a terra não existe mais, é só o céu. Nós estamos ensinando esse estudo que é diferente de tudo que você já aprendeu. Então eu estou te dando o norte, estou te mostrando as palavras de Yahushua, né? Ele mesmo disse que com Lázaro que ele não concordava com o ensino do sono da alma, li para vocês na segunda parte, né? Então se você ainda quiser acreditar, eu não posso fazer nada. Mas um israelita nazareno, ele não acredita em doutrinas que não foi israelita, que venha da Torá, tá bom? Não somos os donos da verdade, mas estamos como numa mata fechada,
com espinhos, com árvores fechadas, com árvores densas, com um monte de empecilho pela frente, se rasgando todo nesses anos todos, mas estamos andando para frente, tá? Cheio de cicatrizes, caindo, mas levantando, mas ó, o alvo, Torá é o alvo. A Torá me mostra o Mashiach. Se eu sair da Torá, eu tô fora. Aí vem, antes da Torá, ixi, aí tem Torá oral, tem anomia da igreja evangélica, tem milhões de ensinos que querem distorcer o seu entendimento e misturar a Torá com o que você aprendeu. A gente tá nessa selva, entendeu? Rasgando a mata e vamos chegar lá. Em nome de Yahushua HaMashiach, tá bom? Ninguém aqui é o dono da verdade, ninguém aqui despreza as pessoas que não pensam dessa forma ou entendem assim, porque tudo está em restauração. Então vamos na parte 9. Todarabá e Yahua. Fizemos até a parte 8. Hoje eu acredito que eu consigo terminar a parte 9. Acredito eu. E a gente dá um fim a esse estudo que pode te abrir as portas de a sua vida com o Mashiach depois da morte. Vamos falar de uma âncora. Existem dois tipos de entendimento de âncora. A âncora é o que afunda. É aquela, quando o Mashiach diz assim, ó, se você fizer algo errado, é melhor que você jogue uma pedra mais no pescoço e vai pro rio, né? Porque se afunda logo. Isso aí não é a âncora que eu estou falando. Existe uma âncora, que é a âncora do navio, que você joga ela para parar o navio. E você ficar em lugar seguro. E você não se mover. Hoje, as pessoas querem que você fique como vento, para lá e para cá, sem rumo. Quer que você alicerce sua casa na areia. O que é areia? Ensinos humanos, seja lá o que for. Essa âncora faz você parar, pensar, analisar e falar assim, poxa, eu preciso começar do zero. Eu preciso parar o meu navio, eu preciso saber que terreno que é, se vai ter pedregulho, se vai ter rocha, entendeu? Lembra do Titanic? Os caras quiseram ser os bambambãs lá para chegar mais rápido, né? Falaram que nem o criador derrubava o navio deles, e aí aconteceu que quebrou nas partes mais impossíveis do Titanic para o criador envergonhar aquele ícone de soberba e de violação ao Criador. Tudo que você se levanta, qualquer conhecimento de um nazareno que você for usar para menosprezar as pessoas, para diminuir as pessoas, para dizer que você é o homem único que vai ser salvo, que é o bonzão, se você está usando a Torá para isso, você está usando a âncora para se enforcar. Agora, se você está usando a Torá de verdade para parar o seu navio e começar do zero e falar assim, não é que eu estou crendo no que a Rousseff está falando, eu estou analisando o que ele está mostrando, entendeu? Eu estou mostrando, eu não estou te dando especulações, eu estou te dando o norte que a Yahushua falou. Aí você bate com o que você aprendeu, você vai ver que está tudo diferente. E aí você vai ter que tomar uma direção. O Ruach de Yahua, o sopro de Yahua, ele vai te guiar em toda a verdade. Só conhece o Mashiach aquele que tem o Ruach HaKodesh. Ninguém pode dizer que a Yahushua HaMashiach é Maria, a não ser pelo Ruach HaKodesh. Então, só vai conhecer o Messias se o Ruach do próprio Yahweh for dado para você, tá bom? Vamos continuar aqui então. Uma âncora. Quando você segue essas verdades simples, mas emocionantes, você e eu restauraremos todas as coisas nesses últimos dias, ó. Atos 3:21, ao retirar o jugo de uma doutrina que se originou do judaísmo rabínico, tá vendo? Ó, não foi nem os gregos, romanos que fizeram isso. Foi judaísmo rabínico, que você não vai ficar com Yahushua, que você não tem como ficar na vida perpétua com ele depois da morte, que você não fica lá com ele num lugar esperando para restaurar a terra quando ele vier para cá na grande tribulação, para que tudo seja restaurado, tanto a Jerusalém terrena como a dos céus, como os que estão aqui embaixo, e juntando com os irmãos que estão lá em cima. Ok? Você vai ver que isso foi culpa do judaísmo rabínico. Por quê? Para esconder o Mashiach. Então, meu irmão, eu penso assim, tá? Eu não sou antissemita. Se eu tiver que ir para a batalha em Israel para ajudar meus irmãos judeus, eu vou. Sempre disse que eu sou voluntário. E não é para fazer média, porque
Eu sou israelita e eu luto pela restauração das 12 tribos. Se for a vontade de Yahweh, assim estarei lá. Se não for, que Yahweh nos guarde e guarde nossos irmãos em Jerusalém. Mas qualquer coisa que você tente esconder o Mashiach, qualquer coisa que o judaísmo tenta... Ah, ele não veio. E no Talmud diz que ele veio, mas não era o Mashiach. Quer dizer, então existia aquele homem Yahushua que veio, mas eles distorceram até para falar hoje que ele nem veio, que era uma invenção da cabeça do Deus Sol e etc. Então esses caras, tudo que eles lutaram contra o Mashiach, eu já jogo em xeque. Tudo que o cristianismo ensinou contra a Torá, eu já coloco em xeque. Tudo. Pode ser minha mãe, meu pai, Kunuchovsky, pode ser quem for. Ensinou contra o Mashiach, escondeu alguma coisa, você fica esperto com isso. Se eu te esconder alguma coisa, fique ligado para que eu não te engane, ok? Então, fique nesse caminho no norte. O judaísmo rabínico é o grande culpado disso. Abraçar a verdadeira esperança, que é o fundamento seguro, e a âncora para todos os filhos de Arro. Você vê, é um lugar seguro. Você só joga âncora para você parar o navio. Agora, tem gente que não tem mais âncora. Tá um desesperado aí pela net. Eu sigo o canal tal, sigo o canal tal, sigo o canal tal. As pessoas vivem me perguntando, olha, eu estou seguindo o canal tal, e ele fala lá assim, assim, assado. Meu irmão, joga uma âncora. Primeiro, sabe o que você faz? Eu vou te dar uma dica legal, tá? Você vai achar engraçado, mas eu vou te pedir para você fazer isso. Vai num lugar que vende gelo, compra um baldão assim, enche de gelo e põe água. Aí você pega a sua cabecinha e enfia ali dentro, para dar uma congelada. Para. E aí você vai acordar. Porque você está querendo buscar respostas em pessoas. E hoje a resposta está na Torá. Né? Na Torá. Nas Escrituras. Na Torá, de Gênesis a Deuteronômio. E pela infinita piedade temos hoje uma escritura que eu represento, que não fui eu que traduzi, mas ajudei a corrigir algumas coisas, e indico para as pessoas que existem vários desentendimentos e versos que foram distorcidos para você não conhecer a Torá. Então, se você quer conhecer a Torá, você vai lá nas escrituras na Torá. E você tem que aprender sim hebraico. Você precisa aprender hebraico. Ah, mas eu preciso aprender hebraico para salvação, porque sempre o cristão fala assim, se eu não fizer isso eu não vou ser salvo. Meu irmão, quem salva é o Yahushua, entendeu? Vou te fazer uma pergunta. Você está a 150 por hora, o farol fecha. Se você passar por ele, você perde sua salvação? Torce para não pegar um carro. E torce para você não morrer. Porque o farol está avisando, ó, para. Então a Torá te diz assim, para e comece do zero. Entendeu? E aí você vai começar o quê? A caminhar com uma âncora, parando, e vai na Torá. Não fique analisando canais. Pega as escrituras. E não vai em grupo de judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, não vai em messingélico, não vai em ninguém. Vai na Torá. Entendeu? E procure a escola dos nazarenos. Bendito é o teu nome. A partir deste dia, vamos fazer como Yahushua. E vamos colocar a esperança dos céus novamente na pregação messiânica. Ah, se você achava que você estava esperando aí para o céu só dormindo, volta e analisa as palavras de Yahushua. Pois ainda que referente à vida nos céus, depois da morte, pode não ser inerentemente um conceito judaico moderno aceito, o judaísmo não aceita, né? E você idolatra o judaísmo, mas pertence profundamente a Yahweh, desde os dias escriturais de Israel. Quer dizer, desde que Israel existe, ele estava falando de uma vida perpétua, que Adão e Ravam perderam. E depois todo mundo morre e precisamos ter alguém que nos dá vida perpétua. Quem foi este? Yahushua HaMashiach. Veio no ano 4000, que é o meio da menorá, e jogar azeite, tanto nas 3 casas que estão do lado direito, como nas 3 casas que estão do lado direito, que é os 3 braços, que representam as 2 casas. São 7 braços, o do meio fica 3 para lá e 3 para cá. E Yahushua cuida das 2 casas e acende todos os braços da menorá. Quer dizer que ele manda nos 7.000 anos.
Agora, quase no ano 6000, quem rege, quem está no comando, não é ninguém que você viu. Não é ninguém da Nova Ordem Mundial, não é ninguém de Illuminati, não é ninguém de Satã chupando manga, mas é Yahushua HaMashiach. Ele está fazendo tudo para preservar, ensinar e permitir que tanto o povo seja perseguido quanto o povo seja liberto. Ok? Bendito é o teu nome, Yahweh. Com a plena esperança de nossa recompensa, totalmente restaurada, podemos então desfrutar da vida mais abundante pelos séculos por vir. Todarabá, nós acreditamos assim. Nada poderá nos perturbar continuamente em seu completo Monte Kadosh. Nada. Estando com ele, ninguém nos tira dele. Agora você poderá entender o que os Netzarim, Nazarenos e Israelitas acreditavam numa ótica e entendimento israelita. Não é para você descer a lenha e falar contra e ficar questionando. Estuda, poxa. Estuda, cara. Medita na Torá. Você não conhece Torá, quer conversar de Torá com a gente. Aí não dá. É desigual. Entendeu? Eu tô vendo um vídeo que meus filhos estão fazendo basquete, que é um professor de basquete americano, que ele ensina a dar uns dribles, que ele ensina até os caras da NBA. E aí o que acontece? Esses caras que jogam basquete normal, ele vai jogar nas quadras. E aí tem uns caras que acham que sabem jogar basquete, que vai jogar contra ele. Os caras caem, tomam de bola debaixo das pernas. Os caras é humilhado. Não dá pra você jogar sem treinar. Entendeu? Porque a gente não quer humilhar ninguém. Agora as pessoas vêm questionar sem nem saber de Torá. Falando ainda de Cristo, do Senhor, de Deus, de Jesus, de Jeová. Não tem como. Entendeu? Então você precisa aprender a Torá. Você tem 7 anos, um ciclo para aprender. Você precisa deletar tudo que você está fazendo e estudar só a Torá. Por que a gente ensina a Torá? Quando você compra essa escritura, dentro dela vem um livrinho da origem israelita, para você pesquisar sobre suas origens, e vem uma tabela da Paraxá, que tanto o judaísmo como o messianismo, nazareno, todos seguem o estudo da Paraxá, durante 1 ano ou durante 3 anos e meio, que dá um ciclo de 7 anos. Então você recebe ela e você vai estudar. Você não recebe um livrinho de dogma que a gente te ensina. A gente não vai te dar um livrinho de dogma. A gente vai te dar um norte para você ir atrás. Entendeu? Agora você vai entender, ó, os versos que você sempre leu e talvez nem entendia ou distorcia ou nem sabia mesmo, né? Não é vergonha nenhuma. Mas você vai ver numa ótica israelita. Ó. Entendendo os versos sobre a morte. Efésios 2, 5, 6. Efesiá. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quer dizer, quando eu estou vivo, mas morto por causa de transgressões desde o Jardim do Éden, nos vivificou juntamente no Mashiach. Ó, eu só tenho a vida perpétua nele. Então, fora do Mashiach, não tenho vida. Pelo favor imerecido, vocês são salvos. O que é o favor imerecido? Está na sua Bíblia, a tal da graça, que é Hesed em hebraico. Favor imerecido, que eu não merecia nada. Eu não levantei um dedo para fazer alguma coisa. Ninguém conseguiu ser salvo pela Torá, porque as pessoas só transgrediam a Torá. O problema era a Torá? Não. O problema era o homem. Então o Mashiach veio arrumar os parafusos todos do ser humano, trocar o coração, colocar um coração com Torá e um novo espírito, um novo Ruach dentro dele. Agora, e nos ressuscitou juntamente com ele. Peraí, quando Yahushua ressuscita, mesmo que ele não sobe aos céus e tem os 3 dias, porque tem que passar por esse processo de primícias, que quando as Marias ou as Miriams foram tocar nele, disse, ó, não toque em mim, porque eu não subi ao vosso Elohim, o meu Elohim. Quer dizer, ele tinha que estar totalmente puro até ser oferecido como primícia. Ele é a primeira primícia para Yahweh, e depois vem o povo, que é em Shavuot, que ele derrama o Ruach sobre os 3.000 lá em Pentecostes, que é os mesmos 3.000 que estavam no Monte Sinai. O mesmo ocorrido em Pentecostes ocorreu no Monte Sinai, o monte tremendo, as pessoas ouvindo a Torá na língua delas, som de chofar, aquele vento impetuoso, um som muito forte que invadiu onde eles estavam no alpendre de Salomão lá,
num lugar onde estavam orando, e de repente eles falaram idiomas na língua de todos os israelitas que estavam ali naquele ano, e ali todo mundo se ajuntou com eles. Quer dizer, o que acontece em Shavuot, Pentecoste, aconteceu exatamente no Monte Sinai. Então, a gente foi ressuscitado primeiro, o Mashiach é a primícia primeira, e nós somos com ele as suas primícias. E nos fez assentar nos lugares celestiais do Mashiach e Yahushua. Peraí, se eu estou sentado nos lugares celestes, que é no céu, como você aprendeu com Yahushua, Yahushua está dormindo hoje, meu irmão? Yahushua está vivinho, cara. Entendeu? Ele não está dormindo, ele está vivo, e nós estamos com ele lá. Quem já foi para lá e está lá, está com ele. Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas, ó, escuridão, inclusive escuridão representa a violação à Torá, sem mandamento, e nos transportou, ó, nos tirou de um lugar e levou para o outro, para o reino do Filho do seu amor. Me explique, o Filho hoje está dormindo, tirando uma soneca, cara? Lógico que não. E Yahushua está reinando sobre a direção do Abba, de Arua de Sevaot, está reinando, e as pessoas estão com ele. Os que partiram daqui e os que foram desde antes que o Mashiach veio, quando ele foi libertar os grilhões da morte dele, levou todo mundo que estava lá atrás no Antigo Testamento para esse lugar. Eles todos vão receber um corpo, todos nós. Eles e nós, quando houver o Olam Rabá. E aí os que estão aqui na tribulação vão receber um novo corpo, e nós também. E aí a terra se funde, Jerusalém celeste com a Jerusalém terrestre. O meu espírito que está junto com Yahuwah volta e eu sou transformado nos ares para herdar a nova Jerusalém. Ele está dormindo? Não, está vivo da Silva. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, presta atenção, nem a vida, nem os anjos mensageiros, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que virá, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do arravado, se doar do amor de Elohim que está em Yahushua HaMashiach, o nosso soberano, ou o nosso mestre. Peraí, se eu vou só ter vida eterna depois que ele volta, então eu sou um miserável, porque eu estou ensinando aqui, o Nazareno está ensinando lá em Roma, que nem a morte, nem vida, mensageiros, anjos, principados, potestades, nem o presente, ó, nem o que virá, nem a altura, profundidade, quer dizer, para onde eu vou subir, para onde eu vou descer. Você vai entender esse contexto israelita de subir e descer, né? Subir sempre representa o lugar onde está Yahweh, descer sempre é a morte, sepultura, Sheol, morte, né? Nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Elohim que está em Yahushua HaMashiach, nosso soberano. Então, se eu tenho um estágio que eu estou com Yahushua e vou dormir, para só depois de encontrar com ele, interrompeu a vida perpétua. A vida foi interrompida. E Yahushua está vivinho. E nós estamos vivos. Nada, a partir do momento que você está com Yahushua, o confessa, nasce de novo, ainda nesse corpo podre, que você vai herdar depois um outro puro, você está com ele, porque o seu espírito é dele. A sua arca, ele tem domínio. Ele vem todo ano lá na arca, no meio dos dois anjos que tinha lá. Lembra? O maná, que é Yahushua, o bordão de Arão, que é o sacerdote, e as duas tábuas da aliança, que representa a Torá. Então, ele está ali. Ele age ali. E esse espírito volta para ele quando você morre. Sua alma e seu corpo vão para o barro, vão para o pó, ok? Então nada vai nos tirar de Yahushua, nem o sono, nem nada. Somos dele, para ele e por ele. Bendito é o teu nome. 2 Coríntios. Deixa eu dar um pontinho aqui, que eu vou distribuir depois esse estudo para quem me pedir por e-mail. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, seu corpo, deste tabernáculo, que chama de corpo, ó, seu tabernáculo, é aquele tabernáculo do deserto, é o mesmo, as 3 partes, tudo que tem lá dentro, tem dentro de você hoje. Se desfizer, acabou, morrer, temos de Elohim uma construção, ele que tem um corpo. Uma casa não feita por mãos, não é mais humana. Perpétua nos céus, não precisa de relacionamento humano. Perpétua onde? Irmãos, nos céus. Por aí, você não acredita que você vai morar no céu até que Yahushua nos leve para a terra, nesse período da grande tribulação? Está escrito aqui, ó. Essa casa é perpétua nos céus. Na casa do meu pai há muitas moradas. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação,
que é de onde? Da terra, irmãos? Não, irmãos, dos céus. O novo corpo, o espírito está sendo preparado, o corpo está sendo preparado para que o nosso espírito que está com Yahushua volte e se funda naquele corpo incorruptível. Mas temos confiança, fé, e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o soberano. Peraí, eu desejo sair daqui para habitar com o Mashiach. Ele está dormindo? Não, mano, está vivo, é porque ele é a vida perpétua para sempre. Ele é antes, ele é o mesmo antes, hoje e para sempre, perpétuo, porque ele é o Aleph Tav de Yahushua, ele é a Milta, ele é a Motza, ele é a Dabar, ele é tudo em todos, entendeu? Ele é o templo, o tabernáculo, ele é as peças do tabernáculo, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele cumpriu tudo, porque Yahushua veio sobre a obediência de Yahweh para cumprir tudo isso. Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com o Mashiach. Shaul falando que eu não aguento mais estar aqui na terra, eu quero estar com ele. Dormindo? Lógico que não. Porque isto é ainda muito melhor. Eu prefiro estar com ele, é muito melhor do que estar aqui na terra. Por isso que a gente não tem medo de morrer, não podemos ter esse medo para onde nós vamos. Porque se você sabe para onde você vai, daqui para Yahushua, de Yahushua com um corpo novo, e a nova Jerusalém, e os céus e a terra se unem e começa uma nova geração, você vai ter medo de quê? Nada. Aleluia, Todarabá, Yahweh. João 11:25-26. Disse-lhes Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Puxa vida. Ele disse. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, presta atenção, viverá. Por quê? Porque a alma morre e o pó morre, mas o espírito vai para Yahweh. É aqui que as pessoas confundem. Esteja morto, ele vai viverá, que é no futuro, né? Ele tá lá dormindo, e a Yahushua tá lá fazendo um cafuné nele, dormindo, um monte de bicama, todo mundo dormindo lá, roncando, né? Tem gente que ronca, e aí o machinho um dia acorda. Ei, acordem, vamos para a nova Jerusalém dos ursinhos Games. Para com isso, parece testemunho de Jeová, pô. Testemunho de Jeová que vai na sua porta e fala de ursinhos carinhosos, ursinhos games, novos céus, leãozinhos, leopardos, todo mundo juntinho, fazendo um carinhozinho. Gente, por favor, vamos ser mais maduro. E todo aquele que vive, e crê em mim, presta atenção, nunca morrerá. Não tem morte. Você já está vivo quando tem Yahushua. Seu espírito está salvo. Está escrito no livro da vida. Você não morre. Não morre por quê? Porque a sua alma foi desgastada, foi lá pro pó, e o seu corpo também, mas o seu espírito volta a Yahweh. Quer dizer, você é perpétuo. Tem gente que pensa que vai morrer. E tal, vou ser julgado, e tal. Ali é o par de julgamento, é o galardão, mas você já está com ele. Não importa se você ensinou a guardar os maiores mandamentos ou os menores, você vai estar com ele. Está escrito. Ok? Lucas 20:38. Yahushua mesmo diz: ora, o Elohim não é Elohim de mortos, mas de quem? De vivos. Peraí. Ele não reina no reino morto, onde tem morto. Ele só reina com quem está vivo. Então, quando você está com ele, você está vivo. Mesmo nesse corpo que vai ser destruído, e no outro que ele já te está preparando e o seu espírito está com ele. Porque ele vive em todos. E se Yahushua vive em todos, Yahushua não dorme em todos, ele está vivinho em todos. Mateus 1:17-1-3. 6 dias depois, tomou Yahushua Pedro e Tiago e João, que é Kefa, Yaakov e Yahuhanan, e os conduziu em particular a um alto monte, presta atenção, e transfigurou-se diante deles. E eis que lhes apareceram Moshe e Eliarro, Moisés e Elias falando com ele. Essa passagem aqui, você vai aprender que toda vez que se cita nomes no entendimento israelita, é que aquela passagem é real. Então aqui não é uma parábola, que foi uma parábola e está explicando. Ele trouxe as pessoas do outro lado para que Pedro, Tiago e João vissem que eles estavam conversando. E diz que os três conversaram. Pra você ter ideia, os três apóstolos falaram, vamos fazer 3 tendas aqui, né?
vocês morar aqui. Só que eles não entenderam que eles estavam do outro lado e só podiam voltar depois da restauração de todas as coisas. Como é que Moisés e Elias, Eliarro e Moshe, e conversavam claramente com Yahushua? Tipo assim, Yahushua tá do outro lado. Acorda aí, Moisés. Eliarro, vamos lá que eu vou mostrar para vocês os apóstolos lá na terra. Tá bom, deixa eu jogar uma água na cara, né? Porque dormir dá ramela, né? Eu tenho que pentear o cabelo. E aí ele leva as pessoas lá, abre o mundo espiritual ali na montanha. E aí os três veem ele, e aí depois que aparece só Yahushua e a luz aparece, eles caem no chão por terra, né? Porque eles não viram mais ninguém a não ser Yahushua, que ele se transformou nas vestes em espírito, como ele estava em espírito, o Moshe e Elias estavam em espírito, como Yahushua estava em espírito, e se preparando um dia que eles iam também receber um novo corpo. Só que quando a luz saiu dali, eles só viram quem? Yahushua. Aí Yahushua falou assim, vão lá, vai dormir de novo, deita aí na cama, tira um cochilo até o milênio. Pô, não é isso não, cara. Eles estão vivos do outro lado, é como uma parede espiritual que você não enxerga. Ok? Aqui é claro, apareceu Moisés e Elias, estão vivos do outro lado, ninguém está dormindo não. Não é, Yahussef, é porque eles são as duas testemunhas. Que eles não morreram. Lembra que fala que Elias não morreu e Moisés não morreu? Peraí, irmão. O ensino das duas testemunhas. Na Torá é as duas casas. No livro da Completa Restauração de Israel fala. As duas maiores testemunhas que temos no mundo é Yahudá e Efraim, que pregam. Um prega o Mashiach e outro prega a Torá. E um dia eles vão se juntar. Essas são as duas testemunhas. Moshe morreu, tanto que Hassatan disputou o corpo dele. Elias também, como homem, morreu. Ele foi arrebatado lá aos céus, mas com certeza voltou e morreu. Entendeu? Não tem ninguém que está vivo. É até mesmo aquele lá, o Enoque. Enoque foi transladado com Mashiach e ele não provou a morte. Não é que ele não provou a morte, que depois ele não morreu, que todos os pecados instituídos estão do poder de favor e merecido de Yahweh. Quer dizer, ele por um tempo esteve com Yahweh, depois recebeu as mensagens de Enoque, voltou na terra e morreu. Todo mundo morre. Sabe por quê? Porque se eles não morrem, Yahushua não poderia estar morrendo para ressuscitar todos. Então é necessário que toda a humanidade morra. Todos estão mortos nos seus pecados. E o salário do pecado é a morte. Então todo mundo tem que morrer. Ninguém é perpétuo só depois que conhece Yahushua. Tá entendendo? Então aqui, Moshe e Elias, vivinhos do outro lado. Não estavam dormindo não, hein? Marcos 9, 43 a 48. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, indo para o inferno, o Sheol. Para que... Eu estou lendo aqui numa escritura em um ferreiro, alguma coisa assim, para você não achar que eu estou mudando, né? Mas você vai ver depois na nossa lá, que tem muita coisa que está igual. Tá? Outras não, mas dá para entender por aqui mesmo. Eu vou ler de novo. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos indo para o Sheol, inferno, para o fogo que nunca se apaga. Presta atenção. Fogo que nunca se apaga lá no Sheol. Quer dizer, ali o sofrimento é perpétuo. Presta atenção. Não apaga. Quer dizer, é dia após dia. Onde o seu bicho não morre. Olha só. E o fogo nunca se apaga. Quer dizer, todo bicho no fogo morre. Então, se você não tiver um entendimento israelita, aqui ele está falando de um período que ele tem que ficar ali também. E pagando o preço porque ele fez. Esses caras todos que fizeram coisas terríveis, No inferno, no fogo nunca se apaga, Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Do que, tendo os dois olhos, serem lançados no fogo do Sheol da morte, onde o seu bicho, verme, não morre, Quer dizer, se o fogo deteriora tudo, por que esse bicho não morre? Aqui é uma linguagem figurada, uma linguagem israelita, você não pode levar isso ao pé da letra. Tudo no fogo se corrompe. Pega lá a Austrália lá, foi tudo detonado, cangurus, bichos, as árvores, vai nascer depois as árvores, depois de um tempo, mas os bichos, as pessoas, tudo morto. Ele destrói tudo, o bicho, o verme também, a inseto e tudo mais ali, foi tudo pro saco. Entendeu? Mas aqui é uma linguagem figurada israelita, que você tem que entender essa linguagem, senão você não vai conseguir entender as escrituras. E o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado, olha só, conservado. Esta é a função do sal com fogo. Diga,
Se você conhecesse a Torá, se você estudar o discipulado, você vai ver que toda a oferta era salgada com sal. Lembra disso? Lá atrás, quando as pessoas, os ofertantes, os sacerdotes, ofertavam, as ofertas tinham que ter sal. Diz que não pode ser nem salgado e nem também muito sem sal. Tem que ser um sal perfeito, um sal ali que dê um gostinho certo. Irmãos, cada um vai ser salgado. Quando você salga a carne, antes que não tinha geladeira, que tinha as carnes que eram kasher, eles pegavam sal e faziam a carne seca. E ela nunca estragava. Ela conserva a carne. Então, esse sal é o tempero de Yahushua. Entendeu? Tá escrito aqui, porque cada um será salgado, conservado. Esta é a função com fogo. Esse salgado com fogo também não vai existir. É salgado, entendeu? Você vai ver lá no original que não está com fogo. Ninguém salga com fogo, né? É uma linguagem, até uma tradução que você vai ver que está errada. Não tem nada escrito isso. Mas você vai ver no verdadeiro nome que não está assim. Então, o que está ensinando aqui é que nós somos preservados para sempre. Com sal. Entendeu? Agora, sem sal, aí você apodrece. Tá bom? Aí seu corpo mesmo, sua alma vai pro buraco. Né? E seu espírito foi pro Criador? Se salvou? Foi escrito no livro da vida? Ele que sabe. Mas a probabilidade de você ir pro buraco se você fizer tudo errado é grande. Que seu espírito está nesse lugar que o fogo fica te torcendo aí direto, que é uma linguagem figurada. Não um fogo igual, mas é um tormento, irmãos. É um fogo, mas é um tormento. É como se ardesse mesmo. Porque se fosse um fogo de verdade, ele torraria o cara. Mas é um fogo de tormento, é uma linguagem israelita, ok? Lucas 24:43. E disse-lhe Yahushua: Amém. Digo a você que hoje estará comigo no Gan Eden, ou no paraíso. Olha só. Hoje estará comigo no Gan Eden. Aí tem pessoas que falam assim: não, Yahushef, digo a você que hoje. Digo a você hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Não é que ele estava naquele dia. Tudo para você entender sobre a ressurreição. Irmãos, o paraíso é um lugar que está lá guardado por 2 mensageiros. Representa 2 casas. Né? A espada com fogo, a espada de fogo lá que cuida lá do paraíso, onde Adão e Eva foi expulso. Nós vamos herdar esse paraíso. Entendeu? Eles, as pessoas que estavam mortas ali, iam para um paraíso. E como é que vivia no paraíso? Pensa, usa a cabeça, cara. Antes da morte de Adão e Eva, eles morriam? Não. Eles dormiam? Não. Eles eram perpétuos, um corpo de luz. Então, quando você entrega a sua vida para Yahushua, o seu espírito vai estar com ele com luz para sempre. E você fica para sempre com ele. Quer dizer, depois daquela morte que o bandido do lado direito reconheceu Yahushua e do lado esquerdo até representa Yahudá e Efraim, que um reconhece e outro não, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje você estará comigo. Por quê? Porque eu vou pro outro lado rapidinho e você vai estar do outro lado também. Por quê? Porque você me seguiu. Entendeu? Isso é o Gan Eden, é o paraíso. Isso é fantástico. Ó. Shaul identifica o paraíso em sua carta aos Coríntios como sendo o terceiro céu. Segundo Coríntios 12, 2-4. Aí você tem que entender a linguagem de quantos céus existem. Você não sabe que tem nem 10 céus. Aqui, Shaul foi só o terceiro. Mas existem 10 céus no livro de Enoque. Conheço um homem no Machia, que há 14 anos, se no corpo não sei, não sei como é que foi que esse cara foi pra lá, porque não dá pra entender. Nesse corpo a gente não entende nada. Se fora do corpo, também não sei. Elohim sabe o que aconteceu lá. Foi levado ao terceiro céu. Por que ele foi levado ao terceiro céu? Porque eles tinham entendimento do que era o terceiro céu. E ele viu os compartimentos dos céus. Foi ao terceiro. O cara sabia contar, irmão, não era analfabeto. Sabia o princípio de céus no meio israelita. Foi levado ao paraíso, ao Gan Eden, que é esse mesmo aqui onde o ladrão do lado do madeiro, lá um do lado, outro do outro, que foi com Yahushua, ele foi para esse mesmo lugar e ouviu palavras indescritíveis. Não dava para descrever o que era falado, porque era uma outra linguagem, era um outro mundo, que ao homem não é permitido falar. Tá vendo aí? Não tinha como
entender nada do outro lado. Eu não sei o que tem do outro lado. Eu não sou doido para falar, lá é assim, assim, cozido e melado. Estou te dando um norte, que a Rushua diz que nós vamos estar com ele do outro lado. Agora, como que é lá, irmão? Não tenho a mínima ideia. Quando eu for para lá, eu vou saber. Você também vai. Agora, espero que você vá também. Espero que eu vá também. Que o foco é esse, estar com a Rushua para sempre. Ok? Quer dizer, não dá para entender nada que tem do outro lado. Mas está todo mundo vivo. Entendeu? Atos 7, 59 a 60. E apedrejaram a Cefania Estevão, o primeiro mártir nazareno, que invocação dizia, soberano Yahushua, recebe o meu Ruach. Tá vendo aí? O princípio de salvação do Ruach, nem da alma nem do corpo. Todo israelita sabe que volta a Yahweh é o espírito, o Ruach, o sopro. Esse é perpétuo. A alma e a carne são deterioradas no pó. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, mestre, não atribua a ele este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esse adormeceu é o mesmo de Lázaro. Que ele estava morto. Não estava dormindo. A palavra adormecer e morrer é a mesma coisa no hebraico. É como você está morto. Não é que você está roncando, irmãos. Se você não entende isso, você vai entender literal. E aí você vai ter problemas que a Yahushua vai falar outras coisas, você não vai conseguir adaptar esse ensino e outras palavras de Yahushua. Aí você distorce. Então é melhor você entender a forma israelita para depois você aprender sobre esse ensino. Primeiro se aprende, depois se entende, ok? Porque conforme você vai aprendendo, você vai entendendo aos poucos, né? Fica muito claro nessa passagem que Estevão de Cefania não ficou dormindo, no sentido próprio da palavra, pois no hebraico, dormir é morrer. Isso é um midrash. Lembra que eu falei tanto do midrash? Olha o que é um midrash. Midrash, este termo encontrado nas escrituras, precisamente em 2 Crônicas 13, 22, está lá Midrash, posteriormente atribuído à exposição, a exposição total do texto, que no cristianismo chama de egegese. Egegese. Ah, que palavra ridícula. Exegese. Vamos lá. Fala 10 vezes. Exegese. Exegese. Oh, ridículo. Palavra horrível. A exposição é melhor. Em especial das escrituras. Quer dizer, você rodeia, cava nos mínimos detalhes. É minucioso o seu entendimento das escrituras. Isso no cristianismo não tem, porque lá se espiritualiza tudo. No judaísmo se esconde. Entendeu? E também se coloca muita historinha de blá blá blá, de Talmud, de Cabala, coisas secretas que existe assim um lado espiritual mais profundo, mas aí mistura com Cabala, reencarnação, aí vira uma bagunça louca. Em contraste com a interpretação literal, subsequentemente chamada de Peshat, que vem de Pardes, né? Peshat é o primeiro nível de entendimento literal. O termo Midrash designa uma exegese, aprendi, profunda e contrária ao método Peshat, tentando penetrar e revelar o espírito das escrituras, o ruach dela. Se você for estudar as escrituras carnalmente, espiritualizando, você não vai entender nada dela. Por isso que a maioria das pessoas que entra em contato comigo e fala assim, agora eu entendo a escritura, agora eu entendo Jeremias, Ezequiel, eu leio Crônica, agora eu entendo tudo, porque antes eu lia e não entendia nada, só entendia Mateus para frente e olhe lá, porque a igreja me ensinava daquele jeito, entendeu? Cercando por todos os lados, examinando, revelando as interpretações que não são óbvias na leitura superficial do texto. Então, quando o cara fala que está dormindo, é superficial. Dormindo como? Como eu durmo? Não, vamos cavar. O que é a morte? Aí vai lá a alma, o corpo vai ser pro pó, o espírito volta a Yahweh. Aí você vê lá, quando os profetas eram arrebatados e viam lá em Ezequiel, eles estavam vivos do outro lado e caíam como mortos, e a Yahushua colocava a mão neles, eles ressuscitavam, porque o corpo não aguentava, que a presença de Yahweh era muito grande. Então você vai ter que estudar na visão israelita. Entendeu? Vamos lá. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Onde ele está hoje? Nos céus. Com Yahweh. Em um dos céus. Onde eu estou com ele hoje? Com ele. Dormindo? Não, ele está lá vivo, eu estou também. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Tá vendo aí? Você não vai estar esquecido por Yahweh, porque Yahweh mostrou o Mashiach para você. Então você tem que servir a Yahushua
para você ser honrado pelo Pai. Agora, se só quer seguir o Pai, só o Criador e não quer o Mashiach, ó, aí está perdido. João 14:3. E quando eu for, Yahushua falando, e vos preparar lugar, ó, um dos céus, virei outra vez, ó, e vos levarei para onde? Para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Quer dizer, uma coisa mais clara que essa. Uma palavra mais clara que essa. Agora, quando você mistura tudo e você faz uma distorção, você vai interpretar isso espiritualmente. E Yahushua está falando que ele vai te levar do outro lado para você estar com ele para sempre. Ele está preparando o lugar. E ele não foi ali dormir, irmãos. Ele está ali conosco. Entendeu? João 17:24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, está falando com Yahweh, hein, Yahushua, também eles estejam comigo, ó. Quer dizer, vai estar todo mundo lá quem creu nele. Não vai estar separadinho, dormindo numa cama lá, sei lá onde. Para que vejam o meu esplendor, a minha cavote. Na sua Bíblia está glória. Que me deste, porque tu me amaste ou se doaste por mim antes da fundação do mundo. Quer dizer, Yahushua já era a palavra de Yahweh que estava dentro dele lá atrás. Já estava preparando essa missão lá atrás. Nada é novo. Tudo está na Torá. Aleluia. Agora que tem uma passagem fantástica, que quando eu pergunto isso para todo mundo, as pessoas ninguém sabe explicar. Quer ver? Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, está falando de Yohanan, João, os seres vivos, ou as almas, ou as pessoas, os seres vivos que tinham sido mortos por causa da palavra de Elohim, ó, que estava anunciando na terra, e por causa do testemunho que sustentavam. Quer dizer, eles não deixaram de pregar Yahushua e correram o risco de vida e morreram. Clamaram em grande voz, dizendo, porque os caras que morreu dormindo, clamando, só se ele está falando dormindo, né? Tem gente que fala dormindo, mas aqui não é isso não. Eles estavam falando com Yahweh, clamaram com grande voz, ó, conscientes, dizendo, até quando, ó soberano Yah, Kadosh verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, por que você não detona logo esse pessoal que está lá embaixo, se ferrando? Vinga o nosso sangue, a gente está aqui. Esses caras não estão dormindo, irmãos. Eles estão vivos, debaixo do trono. De onde é isso aqui? Com certeza, onde Yahushua está no terceiro céu. Tá entendendo aí? Como é que esses caras estão clamando depois de morto? Se tinha que estar dormindo, como é que alguém clama debaixo do trono? Quer dizer, existem compartimentos de céus, né? De lugares separados, 10 lugares separados. E no terceiro está os espíritos, as pessoas que foram mortas, ó, clamaram em grande voz. Pô, os caras devem estar falando, dormindo, poxa, comeu muito macarrão, muita lasanha, não é possível. Para falar a noite toda, clamando, não tem como. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, soberania, Kadosh, verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, ó, porque o sangue é a vida. Lembra que quando o sangue era derramado, um sangue inocente na terra, tinha que ser sangue por sangue? O sangue tinha que ser derramado do mal. E Yahushua está preparando o dia de pegar o sangue dos maléficos e julgar o seu povo. Fica aguardando. Não pense que está demorando ou que as coisas estão acontecendo que ele não está sabendo de nada. Quando as pessoas estão ensinando aí. Só os capetas estão mandando no mundo. Os sistemas bancários. Sistema de Illuminati, desses caras de conspiração, todos eles estão fazendo tudo e Yahushua não está fazendo nada. Que é isso? Yahushua está comandando tudo. Eles são marionete na mão de Yahushua, gente. Ok? Então estão vivinhos aqui, ó, em Apocalipse 6, 9 e 10. Observe que esses mortos citados estavam clamando ao soberano Yah por justiça, pois foram mortos na perseguição, quando estiveram aqui na grande tribulação, ó. Como alguém que está dormindo e inconsciente pode clamar a Yahuwah? Ele acordou assim, foi, vai lá, acorda aí, vai lá falar. Aí depois volta a dormir. Não, irmão, isso aí é coisa que inventaram, entendeu? Não tem nada a ver com o entendimento israelita. O checkmate. Quer um checkmate? Vamos falar isso aqui. Havia um certo homem, um certo rico, que se vestia de púrpura e de linho fino e que passava muito bem todos os dias. Lembra dessa parábola? Rico e Lázaro? Vamos lá.
rico e Elazar. E havia um homem humilde, tá bom? Chamado Elazar, que se achava sentado à sua porta, cheio de chagas. Ele era humilde, não é que ele era, eles falam mendigo. Não. Humilde é que ele estava doente só. A palavra humilde, mendigo, essas coisas, se você não entender, você traduz como mendigo, tá errado. Ele era humilde. E toda pessoa que é humilde é obediente à Torá. Só que ele tinha uma doença. Entendeu? Alguma coisa aconteceu com ele. Talvez lepra. Isso é um outro assunto. Mas ele não era mendigo, tá? Como é ensinado. Desejando se alimentar dos miolos que caíam, miolos, né? Miolos, que caíam da mesa do homem rico. Além do mais, os cães vinham e lambiam suas chagas, ó, que ele estava bem doente. E veio a se passar que o homem humilde morreu e foi levado pelos mensageiros, anjos celestiais, não são da terra, para na sua Bíblia está seio de Abraão. Seio é um lugar de descanso de Abraão. Ué, por que está escrito seio de Abraão? É um lugar, foi o primeiro pai da fé, na verdade, um gentio, lembra o gentio, Abraão? O gentio que creu, depois o gentio obedecia a Torá, lá no finalzinho da vida fez circuncisão, o gentio, que não era nem judeu, nem israelita, ele era um gentio como você, e por causa dele foi dado um lugar chamado o descanso de Abraão, porque Abraão é o pai da fé de todos nós. Morrendo também o homem rico foi sepultado. Então, o humilde foi para o descanso. Vamos ver se ele está dormindo lá? Isso aqui não é uma parábola. Uma parábola só é parábola de historinha que não existe quando não tem nomes. Aqui já está dizendo nomes. Elazar, o rico, entendeu? E na morte, ó. Você vê que lá a morte, levantando ele seus olhos, estava em tormento. Lembra aquele fogo que não queimava, que era um lugar terrível ali? Viu Abraão à distância. Peraí, se ele levantou os olhos, as pessoas vão para cima. E os malvados para baixo. Lembra lá que nós já estudamos a Torá? Quando abriu as tendas de baixo lá e todo mundo foi... o acampamento de Corá, que caiu lá no fogo, e eles desceram vivos lá para baixo. Quando você fala levantar os olhos, quer dizer, os maléficos estão lá embaixo. E os que estão no seio de Abraão estão por cima. Por isso que tem aquele velho ditado, você tem que estar por cima, não esteja por baixo. Amém? E na morte, levantando seus olhos, estando em tormento, naquele fogo que nunca queimava, que é uma coisa ali, é uma simbologia, viu Abraão à distância. Eita! Peraí, viu Abraão? Reconheceu Abraão? Viu? Então não é uma parábola, isso é uma história verídica. Quando se existe nome nas escrituras, é uma história verídica. Viu à distância o rico. E Lázaro em seu descanso. Olha, viu tanto Abraão, quer dizer, viu a cama de Abraão, será? A bicama? E viu Elazar dormindo também, os dois dormindo ali? Não, irmãos. E clamando ele disse, pai Abraão, eita, foram falar, hein? Tem piedade de mim. Olha só, envia a Elazar, Lázaro, para que possa molhar a ponta do seu dedo em águas e refresque minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Quer dizer, é uma chama que não consome ele de vez, ele fica atormentado. Como se fosse um fogo queimando, ardendo, queimando, ardendo, queimando, ardendo. Lembra aquela dor de cabeça que não acaba? Aqueles calafrios? Imagina os caras que se perdem. Por isso que eu e minha casa queremos servir a Yahweh para estar com Yahushua. Não quero este lugar para mim, nem para minha família, nem para os meus descendentes. Você não pode querer isso para os seus. Vai depender da sua conduta, entendeu? Da sua vida, para que você escolha a bênção ou a maldição. Eu quero a bênção. E ele conversa com Abraham. Manda Lázaro jogar um pouquinho de água na boca dele. Que água que é essa? Água viva, que mata a sede. Então quer dizer que Lázaro seguia Yahushua. Lembra que Lázaro foi ressuscitado por Yahushua? Lázaro creu nele. Entendeu? Porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse, olha só, está consciente, irmãos. Filho, lembra-te de que em tua existência recebestes coisas boas. É um diálogo normal aqui, ó. E do mesmo modo, Eleazar, coisas ruins. Quer dizer, ele não teve tanta sorte, entre aspas. Porém, agora ele está consolado
e tu estás em tormento. Quer dizer, adianta ter tudo aqui embaixo, ricão, adianta fazer tudo, querer fazer tudo os seus sonhos, ter tudo que você quer na vida, e você se dispor a fazer algo contra tudo isso, e talvez não ser tão próspero, e passar por um bocado, sofrer muito, mas é melhor sofrer aqui. Não estou dizendo que você tem que viver sofrendo, estou dizendo que se isso aconteça, pelo menos morra com Yahushua, porque você vai estar com ele. Aleluia. E ele diz, ó, coisas ruins, porém agora ele está consolado. Lembra que Yahushua é o verdadeiro consolo, e tu está atormentado. Abraão está dizendo. E além disso, e além de tudo isso, entre nós, Abraão dizendo, e vocês, há um grande abismo fixado. Quer dizer, há um lugar que não dá para passar dali para lá, de lá para cá. Não tem como. Já foi para lá, é um abraço. No mundo espiritual deve ter um buraco, um abismo, entendeu? Que não dá para transpassar por ali. Mas os que estão embaixo vê quem está em cima. E os que estão em cima olham para baixo. Quer dizer, vai ser terrível você ver as pessoas lá embaixo. E você vai ver, vai se maravilhar quando ver pessoas lá em cima. Né? Eu espero estar lá em cima junto com meus irmãos. E além de tudo isso, entre nós e vocês há um grande abismo fixado, de modo que os que querem passar daqui para irem a vocês não podem, não tem como. Nem podem passar para nós, os que querem vir de lá. Não dá para você, depois que morrer, querer mudar de vida. Ou o senhor muda agora, a senhora muda agora, ou depois não dá, é tarde demais. Então, ele disse, o rico, eu te peço, pai Abraão, que tu envies a casa do meu pai. Vai lá onde meu pai está morando. Pois tenho 5 irmãos. Quem são esses 5 irmãos? Esse ricão aqui. 5 representam os 5 livros da Torá. Então, praticamente, deve estar falando para os judeus que não criam, que só quer saber de grana. É uma parábola que Eleazar representa Efraim e Lázaro Eleazar representa Efraim e o rico representa Yahudá, Judá. Como ele tinha 5 irmãos, aqui os 5 representam os 5 livros da Torá, que o judaísmo diz que segue Torá, que é rico e etc, etc. E eles estão vivos lá, ó. Pois tem os 5 irmãos, para que ele possa lhes testemunhar depois da morte, ó, para que não venham também para esse lugar de tormento. Peraí. Não tem como Eleazar ir lá. Ele já está do outro lado. Ele não pode reencarnar. Aqui que não tem como reencarnação. Ele não pode vir de lá para cá nem daqui para lá. Aí a Torá fala que não pode conversar com o morto. Por quê? Porque tem um abismo. Quem está perdido, quem está salvo. Então não tem como você tomar posição depois que morrer. A Abraham lhe disse, ó, Abraão, eles possuem Moshe, nosso instrutor, nosso pai, e os profetas. Ouça-nos. Eles quem? Os 5 irmãos do rico. Quem são esses 5 irmãos do rico hoje? Efraim tem Moshe e tem os profetas? Tem nada. Efraim só tem ilusão na mente. Quem tem os profetas e a Torá são os judeus. Quer dizer, eles têm que ouvir o que Moshe ensinou, o que os profetas ensinaram. Então, se você que quer hoje se salvar, meu querido, você tem que conhecer a Torá, que representa Moshe, o Moisés, e os profetas, que representa todos os ensinos que falavam que Yahushua ia vir. Então, não tem como você começar por Mateus. Você tem que seguir a Torá, ó. Eles possuem Moshe, Moisés e os profetas. Ouçam eles. Pergunto para você, você tem ouvido a Torá e os profetas numa comunidade nazarena israelita? Não. O que você tem ouvido? Eu tenho ouvido vídeos. Eu tenho me inscrito em canais. É isso que você tá fazendo? Você tá frito, cara. Não, mas é no seu canal, e tá pior ainda. Porque você tem que estar junto com seus irmãos. É uma ferramenta para abrir o seu entendimento para que você saia daqui e vá congregar com seus irmãos. E saia dessa vidinha virtual maligna. Congregue, ajude, esteja junto. Sinta o cheiro de uma ovelha com outra ovelha. Não dá. Se você não quiser ouvir a Torá, que representa Moshe. Por isso que fala Torá de Moisés. Não é que Torá de Moisés. Yahweh deu a Torá para Moisés. Quando você vê a Torá de Moisés, não é que Moisés escreveu alguma coisa, ele só escreveu o que foi ditado a ele. Entendeu? As 10 palavras foi da própria mão de Yahweh, que é Yahushua. Foi ele que escreveu o livro da Torá
com todos os mandamentos. As 10 palavras foi o próprio Yahushua, que veio da mão de Yahweh, né? Então, quer dizer, se você não ouvir a Torá e os profetas, adianta você querer depois ser salvo? Não. E ele falou assim, manda eles lá da casa. Ele respondeu, não, Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for encontrá-los, eles farão techuvá. E é fácil, né? O cara morreu, tá lá no seio de Abraão, no descanso, com espírito de luz. E vinha aqui e fala assim, olha, tá vendo? Você, se não tomar cuidado, você vai pro buraco como Eleazar, Lázaro. Não pode. E Abraão disse a ele, se eles não ouvirem Moshe Rabbeinu e os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Quer dizer, se na Torá e nos profetas já fala todo o plano de salvação, não vai adiantar um vivo que está com Yahushua vir para cá. Então é impossível. A única coisa que você tem como base para ter a sua salvação é escutar os profetas, e Moisés, Moshe e os profetas, que é o estudo do Tanar. Torá, profetas, e depois da Brit Hadashah você vai entender os dois lá atrás. Agora, se você não entender lá atrás, você não vai entender nada lá na frente. Ok? Aí tem os comentários aqui, ó. O que ocorre nessa passagem no 6? Aqui vamos pegar o 6, tem um comentário no 6, ó. Havia um homem humilde e tal. Vamos ver esse 6 aqui, o comentário acho que já termina. 6. O que ocorre nesta passagem não se trata de uma parábola, mas de uma narração real de vida após a morte. Em uma parábola, nomes não são usados, onde aqui são mencionados, de modo que verificamos isso como uma narração feita após a morte. Então o cara não dorme. O cara ou sofre para sempre, ou está junto com Yahushua para sempre. Vamos ver o comentário 7. Então ele disse, eu te peço, Abraão, que eu te envies à casa do meu pai. 7. O descanso de Abraão era o lugar dos justos antes do Messias, né? Porque Abraão é da Torá. Lá atrás de Gênesis, quando o Messias veio, ele esvaziou o descanso de Abraão e levou os espíritos, e não o corpo, lembra disso, que o corpo foi para o pó, e a alma também, dos crentes para o céu. Lembra lá o terceiro céu, onde estava o trono, debaixo do trono de Yahweh, vivos? Hoje o espírito do crente é reto, de acordo com Hebreus 11. Depois você vai ler todo Hebreus 11. Uniram-se aos patriarcas e matriarcas nos céus, ou no céu, aguardando a ressurreição no último dia, que ele vai ter que ter um corpo para herdar a terra. O justo herdará a terra, mas a terra transformada. E o último comentário, ó, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, é o 8. A Torá fala do Messias, e se eles não acreditassem no testemunho do autor de Moshe, eles não creriam, ainda que Yahushua ressuscitasse. Quer dizer, se você não crê na Torá, no testemunho de Moisés, de Moisés, que sempre falou da Torá, diz que Moisés escreveu de mim, Moisés falou de mim, antes que Abraão existisse eu sou, ainda que Yahushua viesse aqui para eles não iam entender, porque se estava na Torá eles não queriam entender, ok? Vamos aprender a Torá e acordar enquanto vivos, essa é a minha frase, pois depois de morto, ninguém vai ficar dormindo não, Selá, medite, ok? Então vamos sair daqui. Que o Criador te abençoe e te guarde, para que você possa compreender uma noção israelita de como é a morte. Não estou dizendo o que tem lá do outro lado. Não tenho a mínima ideia. Mas não há palavras que dá para definir. Não dá para entender o que acontece ali. Mas ali eu sei que eu estou com Yahushua, debaixo do trono, meu espírito está com ele. Os que estão aqui ainda na terra sofrendo, passando um bocado, que daqui para frente vai passar um bocado, as pessoas vão passar por perseguições. Os que vão morrer vão lá para aquele lugar e ainda estão clamando. Por que você não vinga o sangue? Porque está com 7.000 anos contados. A menorá tem 7, né? Nós estamos no ano 6, quase. Falta 1.000 anos. Desses 1.000 anos, de 6 a 7, haverá um monte de acontecimentos que vai acontecer no meio dessa terra para que você seja provado, ok? Esse estudo é um norte que te mostra as palavras de Yahushua, que não mostra que você está dormindo, que não mostra que não existe destruição perpétua, não existe também aquele, como é o nome dos católicos que eles falam? Purgatório, que o cara fica ali e depois vai ser salvo. Não dá para vir para lá e não dá para vir para cá. E você vai estudar esse estudo
ele não é completo, mas você vai ver depois que a morte e aqueles que não estão selados no livro, encontrados no livro da vida, são destruídos. Então os caras estão lá passando um bocado que perseguiram milhões de pessoas, fizeram coisas terríveis na Terra. Meu irmãozinho, você tá frito, cara. Não queria estar na sua pele. Mas você tá vivo ainda? Que Yahweh te escolhe para você seguir eles, então você tá frito. Não pense em você que todos que fizeram coisas terríveis, coisas que não dá nem para falar, que eles vão se ver livre. Todos vão morrer. E estão lá sentindo o ardor do fogo. E você que está com Yahushua hoje e tem a vida eterna, saiu desse corpo, está com ele. E vai estar com ele para sempre. E ainda vai ter um corpo novo. Essa é o ensino de morte que um Netzarim acredita. Tem muitas coisas para se ensinar nesse assunto, mas é um assunto muito extenso. Eu só te dou um norte para quando você quiser terminar o curso discipulado, eu vou falar sobre isso no Novo Testamento, que é depois de 1 ano e meio ainda que eu vou ensinar. Estamos no 2º ano do discipulado. Ah, mas como que eu faço? As pessoas estão perguntando. Eu deixei os meus vídeos de Gênesis a Deuteronômio, depois já estou em Samuel, vou terminar até o livro de Crônicas, ou Malaquias, como você conhece, e no último ano, nos últimos 6 meses, eu termino o Novo Testamento e termino o ciclo de 3 anos e meio de estudo da Torá. Aí você grava esses ensinos e nós estaremos juntos, pessoalmente, em grupos, tá? Cada um no seu estado, mas juntos, formados e juntos, lutando para passar para os nossos descendentes que vai vir coisa terrível, e se eles não estiverem preparados, se você não os preparar, eles podem estar lá naquele lugar daquele rico, pedindo para vir uma gotinha de água, porque enquanto em terra não quiseram fazer, não quiseram buscar Yahweh, não quiseram se esforçar. Mas que Yahweh te abençoe e te guarde nessa tarde, e que você escolha seguir a Yahweh, escolha a bênção. Yahushua é a vida perpétua. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todarabá, Yahuwah te abençoe e te guarde. Yevarechech Yahuwah, veishmerecha. Yair Yahuwah panav elecha vichuneka. Yisa Yahuwah panav elecha, veyasem lecha. Shalom. Que Yahuwah te abençoe e te guarde. Que Yahuwah faça resplandecer suas faces sobre ti e te abençoe. Que Yahuwah conceda providência para ti e te dê a paz. Que as bênçãos de Avraham, Yitzhak e Yaakov estejam com você para sempre. Shalom, shalom. Que Yahuwah te abençoe.